Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Irene Daia. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito impactante que pode ser libertador para o paciente que se vê preso a um corpo com o qual não se identifica. Bom, e para esse assunto, nós convidamos o urologista André Cavalcante, do Hospital Gafreguinli, e também Renato Galvão Redorá, endocrinologista, que é mestre em endocrinologia geral pelo FRJ e coordenador de endocrinopatias da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Sejam muito bem-vindos. Renato, explica para a gente aqui como é que acontece, como é que vocês tratam, como é que é o comportamento hoje em dia do paciente que não se identifica com o seu sexo do ponto de vista biológico. Você vai demorar um tempinho para responder, mas entender que primeiro parte do paciente. Então, o desejo dele, ele tem uma disforia, ele tem alguma coisa que incomoda ele. E aquilo, ele, com o passar dos anos, ele vai identificando o quanto que ele incomoda e que fase da vida aconteceu. Ele na sua adolescência, até que ele entender que ele não pertence àquele corpo. É corpo masculino, corpo feminino, ou que incomoda para ele ter uma mama, ou ter um falo embaixo. A partir desse momento, ele vai buscar alguém que possa ajudá-lo, orientá-lo, um parente, um amigo. Internet, hoje em dia, é muito comum. E segue um processo um pouco penoso para ele, até ele tentar chegar e encontrar pessoas. Acho que às vezes a participação nossa aqui é tentar difundir isso e que cada profissional possa saber e pegar esse paciente. Psicólogo, terapeuta, poxa, sistema de saúde, né? E isso começar o primeiro passo. Olha, realmente você tem um local que você pode ser atendido. Você vai ser compreendido e que bom lhe receber do jeito que você quer. E começa uma história. Essa história vai ser uma história de avaliação comportamental, tem que uma compreensão dele com o indivíduo, de toda a parte comportamental em volta, até ele seguir o caminho para nós, a parte clínica, para a parte cirúrgica. Então, é um processo que depende muito dele entender o que está acontecendo. Não, isso pode acontecer em diversas etapas da vida. Pode acontecer uma criança, na pré-adolescência, na adolescência, no adulto jovem. Às vezes uma pessoa que já tem filhos, já constituiu uma família, mas a partir de um determinado momento ele passa a entender o processo de angústia e sofrimento, que às vezes carrega por décadas de vida, até que isso desabrocha, né? E ele vai buscar uma forma de ajuda, uma forma de uma solução para isso. E às vezes, como o Renato falou, muito importante é entender esse momento, essa compreensão, né? Essa compreensão o que ele entende sobre o seu corpo. E a gente vê na prática histórias de sofrimento muito intensas, né? Pacientes que têm ideação suicida, pacientes que tratam esse sofrimento por anos e anos. Mutilação, automutilação. A gente trabalhando em serviço de emergência, os pacientes chegavam, atendi não mais um paciente, né, que tirava com uma própria lama de bispronil do intestino, se tirando na busca da solução, né, dessa disforia que tanto perturbava. O mais importante, ou seja, o que faz com que talvez essas pessoas se sintam marginalizadas, né, ou fora, separando, e eu acho que essas barreiras têm sido quebradas, é justamente essa dificuldade e o mau preparo do próprio atendimento da área de saúde em relação a essa população. É a acessibilidade ao tratamento médico e multidisciplinar que vai encurtar esse sofrimento e facilitar o acesso dessa população. E aí vai então uma pergunta, né? Hoje, do ponto de vista legal e de apoio governamental, o que vocês chamariam da maior mudança aí? O que houve de recente de apoio a essas pessoas? Sim, mas se a gente quiser até botar uma parte cronológica, me permitam aqui, para a gente tentar recordar o que era o acesso atrás do sistema público. Nós temos se imaginar que o movimento da visibilidade trans completou 20 anos recente. Então, pegar um pouquinho sobre a legislação brasileira, a gente fala um pouquinho sobre a questão que era dada como uma doença mental, até você entender que não é uma doença mental, a gente pode falar um pouquinho sobre isso.
E a partir de 2006, a gente tem uma carta de direitos no SUS, para a gente tentar fazer que o paciente pudesse ter, primeiro, oferecer o contato, de ter o apoio, para ir buscar, aí sim, um tratamento. Isso não se falava nem mudança de nome. Para você, depois de 2008, você conseguir pelo SUS, aí um processo pré-sexualizador. Depois que ele passasse pelo processo, ele poderia ter direito de trocar esse nome. Então, a legislação ela foi mudando, onde hoje em dia se permite que você chegue num pacote e você mude o seu nome. Se ela tinha algumas facilidades sem você ter mudado, ter feito um autocirúrgico ou feito uma intervenção medicamentosa buscando o seu desejo final. Então, a evolução é muito recente. A gente tinha até dificuldade de internar esses pacientes, né? Na enfermaria masculina ou na feminina, né? Isso dava uma polêmica antigamente. Então, acho que uma coisa que esse processo transexualizador já tem várias etapas, né? O Renato falou também das questões sociais. Você vai ter a questão hormonal e a questão cirúrgica, então, e o apoio psicológico, etc. Então, entender que não é uma questão pontual, não é uma cirurgia que vai resolver um problema. É um processo que ele é contínuo e vai tendo suas etapas, que às vezes são etapas que podem vir umas à frente da outra. Então, também não existe uma questão tão padronizada. Você tem que primeiro fazer isso, depois fazer aquilo. Às vezes as coisas vão andando em paralelo, às vezes uma se sobrepõe à outra por causa da questão do acesso. Não necessariamente você precisa passar por isso, depois chegar aqui. Mas, obviamente, tem regras do ponto de vista dela. E do ponto de vista de idade, por exemplo, assim, do paciente, quer dizer, o paciente ele se sente desconfortável com aquela casa dele, que ele não se reconhece, né? E do ponto de vista hormonal, o que o paciente busca primeiro? O que a gente pode falar bem resumidamente, por legal no Brasil, você só pode fazer qualquer mudança sexual a partir de 18 anos de idade em consultórios próprios. Em sistemas de ensino, você pode direcionar, e por isso que é bom esse regime do SUS que aconteceu recentemente, a criança vai ser acolhida e existe uma maneira de você, isso verdade, bloquear essa criança. Você evita que ela se transforme em um adolescente masculino ou um adolescente feminino. Você bloqueia aquelas características sexuais, você consegue bloquear, uma vantagem de bloqueio, que é um bloqueio que ele não é permanente. Pode ser. Ele é mais fisiológico, você diria. Não... Tem um processo de capacitação da família, psicológico, e aí pode se Durante todo esse processo, você tem ali uma avaliação psicológica, e essa terapia, em geral, é uma terapia longa, né? Isso, durante todo o processo de tratamento desse paciente, você tem acompanhamento psicoterápico? Na verdade, se ele vai entrar com 9 anos, como coisa acontece no Brasil, eu sei que é muito cedo, se ele só vai entrar lá com os 12 anos, se ele inicia esse bloqueio. Esse bloqueio iniciado, o paciente, antes ou não, já pode estar com tratamento comportamental. O apoio comportamental, no primeiro momento que você identifica essa disforia, essa angústia de não pertencer à sua casa. Então, isso é antes da reposição ou do bloqueio hormonal. Ele sentiu que ele necessita de um apoio e vai ter um apoio da psicoterapia, psicologia e psiquiatria. Começou um estágio puberal, a gente vai bloquear para que a gente possa seguir esse comportamento e para que você se identifique realmente esse comportamento. Em áreas de ensino, a partir de 16 anos, você pode começar uma reposição hormonal, que ela tem uma reversão parcial, mas ali você já tem um ano de acompanhamento comportamental. E aí vem um processo de alteração. De acordo com todas essas modificações que você falou, nós médicos mesmo não acompanhamos tudo que aconteceu. Vocês podiam situar a terminologia, as terminologias que são usadas e que são corretas? Então, assim, o que a gente tem que entender primeiro são duas características, né? Você identificar, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans. O que seria isso? O termo usado é o termo final. Uma mulher trans é uma mulher. Um homem trans é um homem. Então, o desejo, então, para quem não conhece, é imaginar, ele nasceu um menino, esse menino não se acha no corpo de menino e ele se vê uma menina. Então, quando ele segue o processo, é uma mulher trans. Esse é o final. O inverso é a mesma coisa, né? É um homem, né, nascido com falo e que se não identifica com o próprio corpo, ele se identifica como uma mulher. É uma mulher trans. Então, aí essa é a designação, a gente entendeu que quando a gente fala de mulher trans e homem trans. Então, a mulher trans é o resultado final, mulher. Homem trans é o resultado final, homem trans. Mas ao nascer,
nós temos a nossa característica. Nós nascemos com um sexo biológico e um sexo genético. Então, eu posso analisar como exemplo. Eu sou um homem, XY geneticamente, cis. Eu me identifico com o meu sexo que eu nasci. Então, aí você vai ter uma mulher cis, a mulher que nasceu com as características anatômicas femininas, condizente também com o seu gene cis. Existem algumas exceções, como são todos os médicos aqui, nós temos algumas exceções, temos homens XX, mulher XY, mas assim, são raridades, tá? Mas isso é uma coisa pontual. E depois é com que ele se identifica. Ele tem a identificação de gênero. Eu posso ser um homem com barba, cabelo curto, mas eu me identifico como mulher. Então você tem a identificação sexual. É interessante também falar da terminologia cirúrgica, né? Falando em terminologia. Já ouviu falar de cirurgia de transexualização, cirurgia de redesignação sexual, e eu acho que hoje o termo mais correto é cirurgia de afirmação de gênero. Tá? Então também é importante. E entender que essa questão da disforia, né? Que você pode passar pelo processo transexualizador e não ter mais ou menos disforia em relação aos seus órgãos genitais. Para mim isso é muito importante. Então, o tratamento cirúrgico, quando a gente fala cirurgia de afirmação de gênero, é um tratamento cirúrgico com o objetivo de resolver a disforia que o paciente sente. Ou seja, uma mulher trans que biologicamente é um homem e que tem um falo, que tem um pênis, que ela consegue e que vai ter um grau de disforia diferente em relação a esse órgão genital, que pode utilizar na sua prática sexual ou não. Então, existem, não está muito longe de ser uma receita de bolo, né? Existe uma série de particularidades. Acho que parte disso, né? Muito importante Sofrimento. ser respeitado. Sim. E vem o sofrimento. E o sofrimento, isto não pode medir o quanto é para cada um de indivíduos. Um sofre mais, outro sofre menos. E, de novo, a gente se vê ainda diante de um despreparo muito tenso, muito grande da população médica em acesso a esses crimes, essa população. Por quê? Porque não entendem isso, ou não querem ouvir, ou não têm paciência de ouvir. Então, o mais importante, faz parte de um lado humanitário da medicina, acolher essa população, respeitar o trabalho, tratá-la bem e ouvi-la. Mas eu falo que está brincando, a gente está falando de um sofrimento, é uma disforia. Sim. Você não tem paciente que vai desistir daquele processo, ele vem em sofrimento de anos, até se ele não se aceitar em alguma situação, precisa ser retirado ou mudança do sexo. É a afirmação daquilo que ele tem certeza de que ele quer. Né? E aí fica um pouquinho confuso, a gente falou de si, estranho, vai lembrar que ainda tem um coração. Né? Qual é o desejo daquela pessoa? Né? Então, eu sou homem e tenho o desejo de uma mulher, eu sou heterossexual. Se nós estivermos falando de uma mulher trans, vamos lá, homem que se transformou em mulher, que se afirmou mulher, e essa mulher tem desejo por um homem, ele é uma pessoa heterossexual. Então, você também fica um pouquinho nessa nomenclatura nossa, que vai ajudar um pouco a gente falar mais assuntos. Eu acho que a gente está num momento de transição muito grande, né, Renato? A gente estava conversando há poucos dias sobre isso, né? E hoje a gente fala muito da questão do preconceito. Sendo muito franca, eu não vejo nem como preconceito, eu vejo como despreparo. Porque exatamente é uma novidade tão grande que existe uma dificuldade. Essa nomenclatura que você fala, às vezes a gente está no consultório, a gente não sabe nem muito bem, às vezes, como se reportar, mas não é porque a gente não entenda aquela realidade, é porque hoje a gente tem até medo de pisar em ovos, de falar uma palavra inadequada que vá ferir ainda mais o sentimento da pessoa, quando na verdade a gente está todo mundo procurando um caminho para tentar ajudar, né, da melhor maneira. Quando a gente vai escrever artigo ou científico, você trata a pessoa. Então, se você usar o artigo A como a pessoa, pronto, você sai um caminho muito mais tranquilo. Evita o tradicional português que usa o artigo O como neutro, e que eles fazem uma disforia, uma
eles têm um sofrimento, transforma em a pessoa, fica muito mais fácil para você abordar também. Eu acho que isso engloba tudo, né? Hoje, toda classe de preconceito que as pessoas reclamam, às vezes pode cor da pele, eu falo, meu Deus, é um ser humano, não importa, a sua orientação sexual é uma decisão sua, né? O que você quer para a sua vida é algo que você é que vai decidir. É claro que existem os empecilhos e por isso vocês estão ali tentando se empenhar. Me chamou muita atenção, eu recebi uma vez uma paciente que veio fazer uma consulta por outra pessoa, relatando que era um adolescente que tinha uma situação corporal com a qual não se identificava e que gostaria que operasse uma parte do corpo, porque achava que operar aquela parte do corpo ia ficar mais bonita. E quando eu olhei a fotografia, eu percebi um detalhe muito importante. Havia passado, apesar de ainda ser adolescente, havia passado o momento ideal da inibição hormonal. Então você já tinha características muito claras, né, do sexo masculino para um rosto que desejava se transformar em feminino. Porque eu acredito que o oposto seja mais fácil. Eu tô incorreta no que eu estou falando? Você pegar, do ponto de vista hormonal, uma pessoa que não tenha desejo de fazer a cirurgia, né, de afirmação de gênero, mas que chegue lá e fale, olha, eu sou aqui uma mulher, eu quero usar uma testosterona, é mais fácil do que o oposto? Do ponto de vista, veja bem, de fenótipo, né? Do que a pessoa vai se mostrar. Secundários. Você fazer um homem trans, usar a nossa nomenclatura, é melhor. É mais fácil. Porque você já começa pelo time de voz. Assim, a mulher vai, o homem trans, que é uma mulher lá, só usa testosterona, você vai mudar o timbre de voz. Coisa que você não consegue ao contrário. Ele tem que fazer fonoaudiologia, a cirurgia é muito experimental ainda, você tem muita experiência com fato, com aceleração de cordas vocais, por exemplo, e é um pouco mais complicado. Ele tem toda aquela parte de você fazer a alteração, né, da cartilagem, também, jalão, né, as características como pés, escritura, mas o que eu posso falar aqui, realmente, repor testosterona na mulher para virar um homem trans, você consegue uma característica muito mais interessante, porque nos dois, quando você usa hormônio, você estimula esse paciente, depois a gente pode conversar sobre isso, a fazer atividade física, a destruição corporal é hormonal. Então, o homem trans vai adquirir distribuição de gordura de homem cis, e a mulher trans vai adquirir a gordura da mulher cis. É muito interessante isso. E essa questão que você estava falando, da cirurgia, né, das cordas vocais, tomara que consigam, porque se tem uma maneira que a gente acaba identificando, tamanho das mãos, né, e dos pés, que são, acho que, as maiores queixas, que infelizmente a plástica não consegue resolver muito isso. Antes da gente entrar aqui para o André, eu queria fazer uma pergunta para a Gisela e para a Irene, porque a Gisela eu já sei que faz um serviço, né, com relação à masculinização do tórax, né, e como é que vocês veem isso? Como é que é a resposta da paciente? Porque o grande temor que a gente tem é impor cicatriz e depois, sei lá, bate um arrependimento. Como é que vocês lidam com isso? Bom, primeiro, são pessoas que já vêm com uma determinação muito grande, né, e com toda uma orientação para que nos procure, e esses pacientes, eles ficam, como nós falamos, quer dizer, um desconforto muito grande, então é um alívio muito grande. Então, são pacientes muito gratos. E a cirurgia, até do ponto de vista de recuperação, de qualquer tipo de dor que toda cirurgia ela pode levar, o paciente tem uma tolerância muito maior, porque o paciente está tão definido, aquilo está tão desconfortável, que aquilo é um alívio enorme para o paciente. Então, eu diria que são pacientes que sentem conforto com a realização da cirurgia. Eu acho o seguinte, a característica mais importante para a realização dessa cirurgia é a gente não fazer o T. É isso que o paciente não quer. Ele vai olhar e vai dizer, eu não quero essa cicatriz de T que as mulheres têm. Então, a gente faz aquela cicatriz alongada, né, no sulco, que seria mais ou menos na altura do sulco mamário, que ela fica mais escondida. E a reversão desse processo não é muito difícil, né? É uma cicatriz lá embaixo, você pode meter um implante, se você retirou, não é difícil reverter. Uma característica que muitas vezes
não é apreciado pelo paciente é a perda da sensibilidade da areola, porque você geralmente enxerta. A gente tem algumas técnicas onde você usa aqueles pedículos, né? E consegue um pedículo areolado que você consegue levantar, mas não é muito fácil. Então, quando a gente conversa, a gente já fala, provavelmente, você vai ter uma alteração de sensibilidade aí, que isso talvez fosse reversível, né? Mas, assim, eu vejo uma satisfação muito grande. E se a gente deixa um pouco de mama, aí sim é muita insatisfação. É que é realmente que retire. Isso é muito importante para o paciente. Aí eu queria perguntar para o Renato aí, que você tinha comentado exatamente que o ponto que mais incomoda é a mama, que vocês tinham comentado. Então, quando a gente fala do homem trans, né? Uhum. Então, eu acho que existe uma disforia muito grande do homem trans com a mama, tá? Existe uma disforia muito grande da mulher trans com o falo, com o pênis, tá? Por isso que as necessidades da cirurgia genital vão variar nos grupos. Então, estatisticamente, numa população de homens trans, você vê que a maioria deles vão fazer a mastectomia sim, e uma parte menor vai fazer as cirurgias de afirmação de gênero genitais, como a faloplastia ou a metoidoplastia, e uma parcela vai fazer esterectomia ou semiforectomia. Então, existe essa diferenciação que vai depender, então, aí, de características ainda mais de maior discussão de atividade sexual, de desejo de fertilidade, do parceiro que tem naquele momento. Então, A histeria já é autorizada no Brasil, né? Porque não era, né? sim, a esterectomia faz parte. Faz parte. O processo parte disso, né? Uma causa visual que a gente tem, que é a mama, mas um outro ponto muito importante é a menstruação. Menstruação para meninos Que às vezes o homem não consegue, a questão hormonal não consegue. consegue. Então, Suplementação. menstruar para os homens trans também às vezes é um sofrimento. Então, essa abordagem no consultório, a gente tem que chegar e conversar. Tem que abordar às vezes, porque como a gente falou hoje, tem muito profissional que não está preparado. E o que é interessante é cada trans no seu consultório um novo aprendizado. De quanto ele teve sofrimento, de quanto ele compreende e quanto você consegue passar aquela informação para o próximo. Às vezes ele fala, poxa, ninguém me abordou isso, né? Que bom. Mas o ponto, a menstruação é um ponto importante. Então a gente pergunta às vezes, porque muitos, até a gente voltar, é muita informação. A gente está falando de como chegar a esse paciente. O paciente chegou no consultório, a secretária já está habilitada, você na portaria eu já avisei também. Então o nome já ajuda, já gera uma felicidade para quem está chegando. Né? E a outra é justamente isso, né? Você falar, a menstruação te atrapalha? Ah não, eu consigo fazer minha reposição e se bloquear a minha menstruação. Né? Voltando ao nome, às vezes eles não falam o nome de nascimento, eles têm disforia ao próprio nome. Não falam. Chora se você perguntar o nome original. E sem essa questão. Você vê que a parte comportamental é importante. Eu já vi em hospital público assim, a gente chamar pelo nome, por exemplo, o nome masculino, nossa, o paciente fica muito triste. Quando vem e tem que está no ambulatório, você chama pelo nome, a pessoa levanta. É uma falta de identificação com o todo, né? O nome, digamos, foi onde tudo, entre aspas, começou, porque em geral a gente não tem um nome que é bigênero, né? Um nome que se aplica ou é menina ou é menino e você já rotula ali. Aí vai uma pergunta assim para vocês. Quanto tempo você consegue postergar essa puberdade? Você segurar que ela aconteça? Porque existe um momento em que ela vai ter que acontecer. Quanto tempo você consegue segurar? Até a maioridade. Até os 18 anos. Como em área de ensino você vai segurar até 16, tem um ponto bom. Teoricamente já teve uma certa maturação de informações, não maturidade da pessoa. Você pode começar uma reposição hormonal naquele momento. Você bloqueia e começa a reposição. Às vezes a reposição volta, ele dá a sequência, e muitas vezes a própria reposição bloqueia as características principais. E isso não interfere com crescimento, com nada no futuro. Em que sentido? Você vai ter a interferência no crescimento. O crescimento linear é o ponto número 1. Você tem que entender que o período da criança e adolescência é o ponto de maior crescimento deles, né, estatural, de formação óssea também.
né? E maturidade cerebral, maturidade do meio dos pais que não troca. Então, é uma coisa muito mais complexa do que não só hormônios, mas todo o contexto desse paciente. Mas bloquear não tem problema, bloquear, como a gente pode reverter esse momento, não tem problema de bloquear isso por longo prazo. É entender que é um paciente, eu falo muito bem, uma disfonia, o sofrimento é muito grande. Ele não se vê na casa dele. Então você está fazendo bem, rapaz. Nós temos que entender que a reposição moral nesses pacientes não tem nada a ver com anabolizante, não, você está fazendo uma reposição fisiológica, as mesmas dosagens que um homem cis e a mulher cis teriam, para minimizar o sofrimento daquele paciente. Está colocando ele no nível hormonal condizente com o gênero com a qual se identifica. Então, com que idade começa e com que idade, então, se mantém? Só para ficar bem claro, né, que a gente tem todo tipo de... Falando de parte hormonal, Sim. a gente vai começar um bloqueio hormonal. Com que idade? Não existe uma idade, é a puberdade. Tá. Então, a puberdade acontece entre 9 e 12 anos, depende do sexo masculino ou feminino, você vai bloquear. Então, existem uns detalhezinhos que a gente tem nessa puberdade, que seria o perfil 2, M2, P2, né? Estão os critérios de Turner, você bloqueia ali. A partir desse momento, o que quer dizer? Só para quem é leigo não entende. O que é essa questão de puberdade? Quer dizer que o cérebro daquela criança é ativo. Ele chegou e começou a sinalizar, essa criança vai virar uma menina, eu vou começar a fazer o quê? Estímulo do ovário, do útero e da mão para crescer. Ótimo, então o cérebro funciona, essa criança não tem nenhuma doença prévia, mostrou que ele vai começar a trabalhar o seguro. A mesma coisa vai acontecer com o sexo masculino. É um menino, uma criança, e que começou pelos, começou a querer crescer o testículo e o pênis, o cérebro está funcionando, não tem nenhuma doença, eu posso bloquear. Então, para vocês entenderem que um bloqueio acontece numa fase onde a gente viu que o eixo, hipotálamo, hipófise e as gônadas está funcionando. É nesse momento que você vai segurar. Não existe nenhuma anomalia com aquela criança e você vai segurar. Porque a partir dali vem toda a parte comportamental, desenvolvimento, e aí sim um tratamento com hormônio numa fase mais avançada. Mais uma vez, além de ser 16 anos de idade. Agora, do ponto de vista cognitivo, né? Porque a gente sabe que os hormônios fazem ali uma alteração na formação cerebral. Você está segurando essa, digamos assim, ainda um púbere, né? Um adolescente ali. Você tem alguma coisa do ponto de vista cognitivo que possa estar sendo modificado para o futuro? Ele vai ser mais imaturo emocionalmente por mais um período? As alterações de cognição existem para cada idade como alteração hormonal. Posso colocar até um pouco mais a prática de consultório, como você faz uma alteração hormonal. Né? Um homem trans, uma mulher trans, é nítido que eles mesmo, nós, em fase adulta, a gente faz um bloqueio hormonal, quando repõe o hormônio, as características diferentes dos sexos. Ao contrário, vai ser desejado. Então a maternidade da criança vai ser uma maternidade pelo meio que ele vive, pelo sofrimento. Muito mais do que os efeitos hormonais. O bloqueio hormonal, né, em crianças que têm puberdade precoce, alteração de crescimento, você precisa, não levou a nenhuma alteração comportamental, suicídio, ou ideação suicida, por uma questão de manejo hormonal. As coisas acontecem por uma questão de sofrimento, de visão. Queria só voltar ao ponto que a gente não abordou, do acolhimento, principalmente, eu lembrei agora, lidando com essa população, da criança e do adolescente, é o apoio ao acolhimento familiar. Então, dá uma estrutura, dá informação à família, dá um apoio psicológico para mãe, para pai, para toda a família nesse processo. Era isso que eu também queria abordar com você. A parte cirúrgica genital, ela já começa a ficar meio irreversível. Não é? A gente já vai chegando no irreversível. E você poderia falar um pouco dessa parte genital, como é feita essa cirurgia? Qual o momento, né, principalmente? A acessibilidade hoje existe, tá? Principalmente para cirurgia de vaginoplastia, não falo da questão genital. Eu vou falar um pouco da questão da vaginoplastia e depois vou falar um pouco da questão das opções para o falo, tá? Obviamente sabendo que a vaginoplastia, eu diria que é um procedimento mais acessível e provavelmente mais simples e de resultados, sem dúvida, mais consistentes do que os procedimentos no homem trans. E também porque a mulher trans tem essa disforia do falo. Então,
diferentemente dessa grande do homem trans, ou seja, disforia muito grande da mama, como a disforia fala, a vaginoplastia, a retirada do pênis e a orquiectomia faz parte direta da resolução dessa disforia. Tá? Então, vamos falar, então, na mulher trans. A vagina, o procedimento cirúrgico consiste na ablação dos corpos cavernosos do pênis. Então, só para falar um pouquinho de anatomia, essa cirurgia é uma cirurgia completamente anatômica. Então, o pênis, né, o falo, ele é composto de 2 corpos cavernosos, que são 2 sininhos, que se enchem de sangue. Tá? E na ponta dele tem uma glande, a cabeça do pênis, a glande. Ela é completamente desconectada dos corpos cavernosos. Então, você pode cirurgicamente, a gente faz isso em outros tipos de cirurgia, liberar toda a uretra, liberar os nervos e os vasos da glande e separar ela do corpo cavernoso. Tá? Então, você tem os corpos cavernosos, você tem a glande e o intestino. Então, você vai tirar corpos cavernosos, preservar glande e uretra, e a vascularização e a inervação da glande, que vai dar sensibilidade e retirar os testículos. E vai reconstruir uma neovagina, um neocanal vaginal para atividade penetrativa, vai transformar essa glande em um clitóris e vai maturar essa uretra para que a paciente possa urinar de forma adequada, numa posição confortável, sentada, com um jato adequado, para o esvaziamento da bexiga. Então, a cirurgia é basicamente isso. A técnica mais popular da vaginoplastia que a gente faz hoje, e é que é empregada na maioria dos centros no mundo, é a inversão da pele peniana, complementadas por um tecido da bolsa escrotal. Então, você utiliza a combinação, e aí a cirurgia plástica não escuta mais que eu tinha um retalho, que é um tecido que tem a vascularização própria, que no caso é a pele do pênis, complementado quase que sempre pela bolsa escrotal para formar o fundo da neovagina. Então, essa pele peniana invertida, ela faz esse introito da neovagina e o fundo, em geral, é feito com a pele enxertada da bolsa escrotal. Vou te interromper aí rapidinho, então. Antigamente, a cirurgia me parece que usava inclusive até alça intestinal para reconstituição, isso? Então, houve uma evolução absurda, inclusive do ponto de vista sensitivo. Então, sim, a cirurgia está ficando cada vez melhor, está simplificando, está diminuindo de tempo, está se tornando menos complicado, menos complexo. Tá? Inclusive o potencial de complicação, quando você não tira a alça intestinal, você está eliminando aí potencial complicador gigante. O uso da alça intestinal é uma opção como cirurgia primária para alguns cirurgiões, mas certamente não é a escolha mais comum na maioria dos grandes centros do mundo. Tá? E também é uma opção muito importante para o tratamento de complicações. Então, quando você faz uma neovagina com pele, você tem um estreitamento, uma estenose, um fechamento desse neocanal vaginal, aí sim a gente vai precisar sempre da alça, podendo utilizar o segmento do intestino grosso ou o segmento do intestino delgado. E aí existem outras variações, você pode utilizar matrizes. Matriz é um tecido que tem o arcabouço geralmente colágeno do crescimento tecidual. Tem alguns trabalhos no Brasil utilizando pele de tilápia, de peixe, né, que foi utilizada para queimar, também para forrar aquela neovagina. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é que você vai criar um canal, um neocanal vaginal e formar a parede. Tá? Imagina que você vai fazer um túnel furando a rocha, depois você vai ter que fazer o rejunte. O rejunte pode ser de pele, o rejunte pode ser de intestino, o rejunte pode ser de algum outro material. Até hoje, por exemplo, tem alguns centros americanos que têm desenvolvido técnicas de retalho de peritônio. Então, pega a parte da cavidade abdominal interna, faz o retalho de peritônio, inclusive hoje utilizando até a cirurgia robótica. Então, o acesso à troca de informação e o acesso à tecnologia tem melhorado muito isso daí. Sabe uma coisa que, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas me chamou a atenção, que houve um período em que veio muito para o Brasil um grupo de mulheres, né, trans, que vinham de um país asiático especificamente. Ainda tem. Ainda tem, né?
Porque são, eh, digamos assim, culturalmente falando, o quarto filho homem era criado como mulher, porque na vigência de uma guerra perpetuariam a espécie. E aí, como as guerras pararam de acontecer, a questão cultural permaneceu e essas crianças, obviamente, não se identificavam mais, porque vestiam vestido desde a infância, né? E houve uma mudança. E eles eram submetidos à cirurgia, principalmente num núcleo que, se não me engano, na Europa, na Espanha, eu não tenho muita certeza, mas era o que relatavam para a gente. E que vinham para a gente para fazer, às vezes, os refinamentos, né? Mas o que me chamava atenção no relato delas, principalmente, assim, é que elas diziam, olha, tá tudo ótimo, lindas, assim, rostos belíssimos, corpo muito bonito, com toda a influência hormonal, mas havia uma infelicidade muito grande porque essas cirurgias não preservavam nada de sensibilidade. E havia uma estatística muito grande dentro desse país de suicídio, né? Exatamente porque elas se identificavam fisicamente, mas não se identificavam mais, né, com relação ao ato sexual. E algumas diziam, eu preferia como eu estava antes, que eu tinha isso, né? Então, me parece que nesse aspecto vocês conseguiram mudar totalmente a realidade. Sim, você hoje tem uma preocupação funcional muito grande. É muito importante também conversar com a paciente qual é a necessidade dela. Por exemplo, você pode ter paciente, a partir de uma determinada idade, que não queiram ter mais atividade penetrativa. Então, que a preocupação com a neovagina não seja tão grande, que você até não faz. Você vai formar uma genitália externa feminina, vai tirar o pente, tirar o testículo, mas não vai ter a preocupação. Então, uma coisa que é extremamente... Tecnologia é uma mulher trans homossexual, por exemplo. O mesmo mais velha, onde ela já tenha um parceiro ou parceiro da mesma idade e não tem essa preocupação, mas isso tudo tem que ser discutido. Eu gosto de perguntar, a preocupação maior sua é a disforia, é a estética ou é a questão funcional? É muito importante entender isso. E você vai começando com o tempo a entrar em determinados refinamentos. Você vai querer um grande lado mais cheio, menos cheio. Então, tudo isso você vai, com o tempo, aprender a discutir. Então, isso é muito importante. Entender e ter o ouvido pronto para ouvir, né? Acho que parte muito daí. Você tem alguns pontos, hoje, de estímulo sexual em relação à vaginoplastia, que são o neoclitóris, que realmente mantém a sensibilidade, a gente consegue fazer hoje cirurgias preservando muito bem a sensibilidade. No Brasil, hoje existe um grande número de pacientes que são circuncidados. Nos Estados Unidos você tem uma taxa de circuncisão muito grande, é menor no Brasil. Então, nossa população adulta, principalmente nesse grupo, a maioria não fez a cirurgia de fimose, ou seja, não é circuncisado. Então, você tem que ter bastante prepúcio. Então, com o prepúcio, a gente faz os pequenos lábios e tem sensibilidade erótica também. A pele do pênis tem sensibilidade erótica. E a próstata, que não é retirada, ela também tem um estímulo erógeno e erótico também. Tá? Por que ela não é retirada? Os pontos. Porque você vai transformar, se não tem necessidade, você vai transformar a cirurgia numa cirurgia com muito mais morbidades relacionadas à sensibilidade, à questão da incontinência urinária, uma série de coisas. Então você tem vários pontos. Tá? Passando para o homem trans, aí a gente tem bastante mais complicações. Tanto é que ainda no SUS coloca jogos, a maioria dos órgãos de regulação no Brasil ainda coloca a cirurgia do neofalo como sendo experimental. Tá? No caso do SUS, eles colocam que ela deve ser feita dentro de hospitais, escolas, etc. Uma visão diferente da neovagina. Tá? Então, o neofalo, ele é uma cirurgia mais complexa. Que você vai ter que fazer, então, um tubo de pele, ou de pele, às vezes pele músculo, mas maioria pele fácil, né? Você vai poder tirar diversas partes do antebraço, grande dorsal, anterolateral da coxa, talvez seja embaixo do abdômen, tá? E você vai ter que colocar. Então, colocar o tubo é fácil. Geralmente as equipes são grupos de cirurgiões que fazem isso rotina. O problema é transformar esse tubo, esse falo, em funcional.
do ponto de vista miccional e do ponto de vista da atividade penetrativa. Do ponto de vista miccional, você vai ter que fazer uma neuretra, e a maioria das complicações é na uretra. É porque a uretra da mulher é Existe um curta, desejo né? muito grande dessa população de urinar em pé, de poder ir no banheiro e não precisar sentar. Tá? Então, veja como é interessante. Então, essa necessidade de urinar em pé faz com que você tenha que fazer um falo, na maioria, alguns homens, você pode até continuar com a uretra original, mas a grande maioria, que é o desejo de urinar em pé. E aí depois você vai ter que ter as complicações uretrais, vai ter que colocar uma prótese peniana, maleável ou inflável, que também tem complicações. Então é um processo mais longo, tá? E com mais dificuldade. Surgiu, de um tempo para cá, uma cirurgia chamada metoidoplastia, que é uma solução aonde? Pelo uso da reposição de testosterona por muito tempo, isso vai acontecer na mulher cis também, que faz reposição de testosterona, é o crescimento do clitóris. Então, a hipertrofia do clitóris, você faz a cirurgia onde você libera o clitóris, alonga O ligamento, libera o ligamento, porque a gente pensa assim que o clitóris tem como se fosse um membro bem, tem corpos cavernosos, tem toda essa questão de sensibilidade. Então, você libera aquele clitóris, utiliza a pele, geralmente pele genital, ou encheiros com a mucosa oral, e vai alongá-lo e colocar uma pequena uretra para que você faça um neofalo pequeno, 4, 5, 6 centímetros, mas que permita estímulo erótico, tá? E permita o toque, permita a masturbação, e vai poder fazer penetração. Qual o momento, por exemplo, fez a cirurgia, fez o neofalo e operou, com quanto tempo o paciente pode submeter à colocação da prótese? Pelo menos, eu acredito que pelo menos aí uns 6 meses. Você vai esperar em termos de 6 meses ao ano. Com 6 meses, e aí a prótese é uma prótese de silicone ou é aquela prótese inflável que... Então aí varia muito, mas eu entendo que a prótese inflável ela é mais interessante, porque ela não dá, só que ela é muito mais cara, que ela não dá uma pressão dentro desse. O fato de, e a gente vê isso no homem cis também, né? A prótese maleável, ela mantém aquele pênis sempre esticado. Imagina que você está colocando ali uma cobertura de pele, de face, se você tiver uma pressão, você vai acabar aumentando a chance de, provavelmente, de erosão até na atividade penetrativa. Uma prótese inflável, ela fica lá quietinha, vai formar um anel cápsula, geralmente você dilata pela base do falo e forra para criar como se fosse um novo cavernoso. Pode utilizar alguma matriz de colar, você pode utilizar uma tela de Matrix, por exemplo, para proteger. e você veste a prótese ali por dentro. E aí ela vai ficar ali dentro, tá? Até a atividade formar, etc. Agora, o importante, assim, a etapa eu estou falando 6 meses depois de tudo resolvido, tá? Eu falo, problema uretral. Então, na prática, esse implante, ele vai ser feito depois de um tempo maior. Esse implante, essa prótese, a presença dela, ela pode causar algum problema na uretra, porque você alongou a uretra, você fez um retalho da uretra. Pode ter uma extrusão da prótese para a uretra, tá? O problema principal da uretra é estenose e fístula. E muito frequentemente estenose na conexão entre um novo tubo, que geralmente é pele, é mucosa oral, é um segmento, pode ser um segmento vaginal, pode ser a mucosa intestinal na forma de tubo, um enxerto. Você tem, às vezes, estruturas complexíssimas, você tem um neofalo, você quer fazer uma neuretra, que você faz um retalho epidicular de antebraço para fazer a uretra e passa por dentro de um neofalo lá no lateral da coxa, o paciente, por exemplo, que perdeu a uretra. Então, a complexidade do neofalo é uma complexidade que eu diria extremamente considerável. Hoje a gente não tem no Brasil, mas já existem próteses infláveis desenhadas para o neofalo, cilindro único, uma área para você poder fazer um monitoramento no pubis. Então a tendência também é que a indústria passe a ver essa população também com os olhos que ela merece, né? Eu não vou falar nem do ponto de vista comercial, mas com os olhos que a população merece, e tente buscar soluções para
para esses problemas. E do ponto de vista, você tocou aí, do ponto de vista comercial, né, a gente tem que começar a viabilizar isso, né, porque a gente está falando de materiais caros, matriz dérmica, microcirurgia, que são cirurgias extremamente caras, né, tanto pela logística do hospital, requer uma enfermagem mais especializada para o próprio follow-up. E como é que funciona isso, né? Porque você tem um CTI, você tem uma alça intestinal envolvida. Como é que funciona isso a nível de SUS? Porque grande parcela da população não tem acesso financeiro, uma parcela tem, sim, vai fazer particular, se é o desejo, ou vai muitas vezes se sacrificar, né, financeiramente para chegar lá, mas não é a realidade de grande parte da população. Vocês, dentro do Gafretão, conseguindo proporcionar isso, quais são as limitações que a gente tem hoje? Então, hoje a gente tem as limitações do serviço público no Brasil, né? Uhum. Mas a gente... Mas tem matriz dérmica no SUS. O SUS Aguiar tem. Assim, a vaginoplastia, você não precisa usar nada disso, uma inversão peniana e com o enxerto de bolsa frontal. Se a gente, talvez, é o que mais pressione, sem dúvida, hoje a fila, junto com as outras cirurgias, com a mastectomia, principalmente também com as cirurgias de harmonização facial, mas isso você acaba buscando formas não apenas cirúrgicas, como vocês, obviamente, não estão muito mais do que eu. Mas a cirurgia é barata, a cirurgia de vaginoplastia é barata, dentro do estado cirúrgico. Uhum. Conhecimento. Uhum. Tá? E depois, 4 a 5 dias internados com tampão, retirada do tampão e início de dilatação. Eu queria falar muito desse ponto, que é a dilatação. Se você quer ter uma neovagina, você vai ter que fazer a dilatação e você vai levar o exercício da dilatação para o resto da vida, modificando a frequência, modificando o calibre dos dilatadores, vai depender muito da quantidade de atividade sexual que você tiver, mas tem que entender que o dilatador faz parte do seu tratamento. Isso é muito importante. Então, a gente fala sempre para os pacientes, você não quer dilatar, porque acha que vai existir a dilatação, no começo ela é dolorosa, no começo você tem quando faz a neovagina, uma taxa de complicações cutâneas, chega a 25% a 30%, entre decência, uma dermólise no esquema superficial. Isso aí vai acontecer com os anos de frequência, você vai tratar, a maioria dos pacientes vão ficar muito bem, mas você nunca pode parar a dilatação. Você para a dilatação no começo, você vai ter uma perda. Em quanto tempo do pós-operatório você libera para relação sexual um paciente? Uns 4 meses, mais ou menos. Um pós-operatório longo, né? Você já está com os dilatadores, um caminho maior. Renato, alguma consideração que você queira fazer? É um paciente que realmente, quando ele chega mais uma vez na cirurgia, ele sofreu uma disforia. Ele sofreu um sofrimento. Mas tem que entender, hoje em dia, que tem outro perfil. Tem paciente que vai muito bem com falta e um paciente que vai muito bem com evangelho. Ele não precisa passar por um ato cirúrgico. Então, o paciente no consultório ele varia muito de características. Quem deseja, ou quem tem alguma aversão, e aí você vai manejando ele para ver até chegar no ato cirúrgico. Você disse que para o paciente que não quer fazer a cirurgia, então, qual é a rotina? Pode usar hormônio a vida inteira? Como é que funciona isso? A reposição hormonal depende da cirurgia ou não. A cirurgia é uma outra questão. A mulher aborda muito ninguém. Quem vai buscar a cirurgia, principalmente a mama, quem tem a aversão pessoalmente a mama, ou a mulher trans que tem a aversão ao falo e vai fazer essa retirada. A parte hormonal depende disso. Mas, você até falou uma consideração, tem alguns detalhes, já lembrei. O André citou muito bem, é isso. Quanto aquele ó, você também citou, é importante a sensibilidade. Então, quando vai começar a reposição, aí o tipo de reposição também depende do que ele sabe, do que ele tem em relação à sua sexualidade. Então, uma mulher trans, ela tem um falo guardado ainda. Ela usa. Ela acha importante ter ereção, né? Então, isso também vai mudar a forma de tratar esse paciente. Sim. Então, se a gente parte do princípio que a constituição inicial do paciente trans é a versão do corpo que ele tinha inicialmente, buscando o novo corpo, a gente já tem o nome que ele já não gosta. A menstruação também tem uma versão que você pode bloquear logo essa menstruação. E você vai começar uma reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, ela parte, a gente está com tempo curto, e buscar o hormônio do seu par, do seu ideal. Então, se ele quer uma mulher trans, você vai fazer a reposição igual de uma mulher.
cis, reposição máxima. E de um homem trans, vai fazer a reposição em níveis de testosterona como de um homem cis. Então são doses bem altas, gente. Não, São doses fisiológicas, doses baixas. não, mas Pode você ser. vai inverter. Não. Não, também não. Isso é interessante, essa dúvida por isso. A reposição é uma reposição fisiológica. O que eu vou repor de homem? Então, um homem trans, uma mulher que está transformando em homem, o resultado final é o desejo masculino. Você vai fazer como se fosse uma reposição de um homem hipogonático. Porque ela tinha um nível muito baixo, né? Ela tem quase nada de testosterona. Então, quando você repõe, é muito rápido a transformação. A transformação, algumas coisas acontecem em 3 meses e vão se finalizar em 2 anos. Pontualmente, alguma coisa em 3 anos. Mas você já tem alteração de fólices, distribuição de gordura, pelos faciais, aumento de clitóris, tem que tomar cuidado com queda de cabelo, acne. Tudo isso você vai identificar a forma de reposição hormonal. O que eu posso falar, minha prática, é que eu gostaria de passar para os outros, entender, são pacientes com grande grau de sofrimento. E por testosterona é um estímulo cerebral muito grande. Eu tento sempre começar com algo até muito mais próximo à sua reposição, que é o gel de testosterona. Você consegue titular, ele vai tendo contato com aquele gel, você vai identificando o que acontece. O que? A gente tem que entender que a gente está repondo e acrescentando o hormônio. E que a testosterona na mulher, então, afinal, que é um homem trans, ela causa alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, aumento do número de hemácias, né? Então, aumento, não chega a ser uma policitemia, mas você tem um aumento dos eritrócitos. A outra, você tem uma rigidez dos vasos. A testosterona na mulher, então, cuidado até os médicos que fazem testosterona na academia, você tem uma questão de complexidade dos vasos, tem uma rigidez. É uma atenção nossa em acompanhamento de outro estudo científico e em doença cardiovascular nessa população. Mas o principal é isso: acne, espinhas, número do aumento de células de hemácia e acompanhamento. E aí vem o ponto da parte hormonal, que é câncer de mama, câncer de próstata. Esse paciente segue os protocolos. Vocês falam muito bem, eu quero lembrar qual foi o item agora, é da próstata, por exemplo. Numa casuística recente, de 76 a 2015, nem câncer de próstata. Então, a princípio, o câncer já estava no paciente, então a reposição também não leva a isso. Mas aquele paciente, vamos falar, a mulher trans, é um homem que virou mulher, ele tem próstata. Então, a investigação da próstata é com o urologista. Ele vai seguir os protocolos urologistas. Mas, a princípio, como você não tem mais a testosterona, você tem estrogênio, né, você tem um estímulo um pouco para aquela próstata. Mas como a gente está falando agora da testosterona, né, no homem trans. Então, você repor, você vai fazer uma mastectomia, que você perde o acompanhamento, e a incidência de câncer de mama, que vale a incidência de câncer de mama em homens, mas acontece um pouco mais cedo, que você não estrogênio. Lá embaixo, muito baixo, mas acontece. Você vai ficar preocupado no homem trans só com essa questão da mama, porque o tecido, você vai ter a retirada do tecido, é um problema, né? E a questão de você manutenção do hormônio sexual masculino. Vai depender se você vai usar um gel, uma testosterona de ação mais curta ou de ação mais lenta. Mas da dose do homem cis. Na mulher trans. Então, na mulher trans, o homem que a gente vai transformar em mulher, só a reposição do estrogênio é o suficiente em baixar o nível de testosterona. Você não precisa bloquear esse paciente. O bloqueio vai acontecer se ele tem uma aversão às ereções matinais, se ele tem uma característica estética que precisa ser bloqueada, muito espinha, acne, você vai usar bloqueadores. Mas se você usar só um estrogênio, você vai chegar a níveis fisiológicos femininos e você vai reduzir os níveis de testosterona sem precisar de bloqueio nenhum. Aí, nesse paciente, tem que olhar para a mama novamente. Então, é nesse paciente que você tem a questão do câncer de mama, que acontece no mesmo ano de par, mas você deu o estrogênio. E o que é interessante, muitas vezes, a própria reposição do estrogênio, muitos pacientes não precisam nem fazer próstata mamária. Pode ser assim. A gente percebe isso. Lá e ter uma mama de tamanho querido. Então, como vocês falaram, muita gente chega no consultório, às vezes já operado de mama, já fazendo reposições esdrúxulas, né? Comum no passado, anticoncepção em altas doses, usando progesterona, não, estrogênio, sempre na fórmula do estradiol, lembrar disso, né? Isso é o mais importante. Se a gente fosse estar falando de reposição em homens que vão ser as mulheres trans, com a miconizada ou então em gel, né? Esse é o desenho principal. Então, a parte hormonal, que é uma parte que realmente você vai acompanhar todo o mecanismo do corpo, de hemácia, colesterol, obesidade, diabetes, hipertensão, uma parte científica dos metabólicos, a reposição é igual
a reposição fisiológica. Então não existe mágica, o que existe é a atenção nos parâmetros que você vai acompanhar. Que esse paciente carrega de história familiar e que a gente vem acompanhando nos sentidos que a gente tem que abordar. Então o que ficaria de uma mensagem agora? Momento da prolactina, barriguetes, você tem que ficar tendo 50% do aumento na prolactina. Use certos bloqueadores de voo, aumento de massa cerebral, que a gente tem que acompanhar esse paciente. Você tem que fazer essa usar. E a mesma coisa dos homens trans. O homem trans é uma mulher no passado. E qualquer alteração do profisário aqui, nós temos a aparelho menstrual, então é fácil. Você pega esse parâmetro e fala da dosagem de prolactina anual, como existe. São pequenas nuances, a gente teria que falar em sequência, para quando a gente vai citar um pouquinho como é feita a parte de reposição. Então, imagina isso, é uma reposição e em algumas situações você vai usar um bloqueio hormonal. Esse bloqueio vai depender de características que a pessoa deseja chegar ou a versão que ela tem de uma coisa. De novo, uma atividade muito customizada paciente a paciente. Individualizada, é de paciente a paciente. Bom, eu acho que com isso, né, a gente tem muito para Dá aprender. para ficar umas 2 Nossa, horas. dá para ficar. Tentar minimizar, mas Não, e assim, é um assunto palpitante, porque eu acho que é uma situação de inclusão, né? De muitas pessoas que se encontram, né, fora, no limbo, né? Então, o Brasil é o país que mais mata trans travestis. A fila chega a 10 anos. Eu nunca peguei isso no Nobel, quando esse salto do título dele, mas lá que ano passado, se não me engano, foi só 89 cirurgias no Brasil inteiro. É muito pouco. A gente tem muito a aprender. Tem muita estatística chegando. Eu acho que a grande mensagem, a Irene falou da questão do silicone, né, da injeção clandestina. Então, eu acho que a gente trazer essa população da marginalidade, né, de tratamentos de marginalidade, incluí-las dentro de um tratamento médico, multidisciplinar, com dignidade. de protocolos científicos, né? Oferecendo para eles as melhores práticas médicas que a gente pode oferecer. Tá? Como a gente oferece para o câncer de próstata, como oferece para o câncer de rim, no infarto, para uma série de coisas. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar era essa: então, incluir e tirar da marginalidade dessa população que merece, que sofreu a vida toda e que, sem dúvida, merece, como todos nós, um tratamento de saúde. Não é um anabolizante, é uma reposição fisiológica. É um paciente extremamente sofrido que você está deixando a afirmação que ele quer. Um homem trans é um homem, mulher trans é uma mulher. Você só fazer uma reposição fisiológica mesmo. O desejo é muito maior do que a gente quer. E recentemente, que bom, a gente conseguiu fazer essa mudança do CID, de uma coisa que era caracterizada do CID-10, uma doença psiquiátrica, para uma nomenclatura que a gente tem, igual mulher grávida, a gente tem várias outras. E o CID tem uma caracterização de qualquer situação que a gente encontra na medicina. Então, essa adequação de todos nós, pacientes, dos SUS, isso é importante. Olha, fantástico. Eu acho que é lindo, né? Tudo que a gente aprendeu aqui é lindo. Espero que a gente tenha a oportunidade de falar de novo, né? Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi realmente maravilhoso estar aqui, principalmente procurar informar vocês corretamente do que existe, tanto de nomenclatura, como do que existe de tratamento, dentro do que existe da cirurgia e o que existe no SUS, que é um avanço enorme o que nós temos conseguido atualmente. Muito obrigada. Então, pessoal, esse episódio emocionante, incrível, eu acho muito legal a liberdade que a gente vai ter de poder escolher quem a gente é, né? Eu acho muito fascinante. Então, vocês não percam esse episódio. A gente está sigam a gente no Insta e a gente está no Spotify e no YouTube. Um grande beijo para vocês.